Olá, hoje nós começamos a nossa primeira edição do Papo de Boteco Digital. Para contar um pouquinho mais, eu vou chamar a Naya Veneranda, que vai explicar para a gente por que nós estamos iniciando essa proposta. Olá a todos! Então, essa é a nossa primeira edição do Papo de Boteco Digital. O Papo de Boteco começou no passado, com a proposta de trazer temas relacionados à literatura, relacionados à comunicação, a humanidades, enfim, filosofia, né, e temas de humanidades, para conversar com autores, pesquisadores e estudiosos dos assuntos, para conversar de uma forma leve, de uma forma interessante, para ter uma conversa de bar sobre um assunto que tenha o que a gente chama de substância, né? A gente conversar sobre assuntos acadêmicos de um certo ponto de vista, mas ter uma conversa de bar sobre eles, uma conversa que todo mundo possa participar, todo mundo se sinta à vontade. Então, ano passado, a gente começou fazendo o Papo de Boteco na Galeria Metrópole, é um lugar super significativo aqui da cidade de São Paulo. Segundo semestre, a gente foi para um outro local super significativo, que é o Sujinho, também ali na Consolação, próximo à Paulista, um local super tradicional. E lá a gente realizou o primeiro papo desse ano, e em seguida veio a pandemia. Então, a gente precisou se repensar, reconsiderar o que a gente ia fazer, como que a gente vai fazer o Papo de Boteco, e agora esse é o nosso primeiro papo com esse novo formato digital. A gente mantém a proposta de trazer temas, né, esses temas mais sisudos à primeira vista, temas acadêmicos, para uma conversa leve, num formato digital, e a gente está no processo de se repensar, de se reinventar, e a gente está contando, então, com o nosso público, o pessoal que frequentava, agora para poder assistir, para dar opinião. A gente vai tomar um vinho enquanto a gente conversa. Quem quiser, pega o seu vinho. Aí, ó, tá vendo? Ó, tintim. Quem quiser, pega o seu vinho, toma, porque a conversa merece. É isso. Então, para esse primeiro Papo de Boteco, nós estamos recebendo a filósofa Fernanda Carlos Borges. Ela é doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, pós-doutora em Artes pelo Instituto de Artes da Unicamp, pós-doutora em Antropologia pela Universidade Aberta de Portugal, e ela é filósofa corpórea e coordena os grupos teóricos e políticos de filosofia em movimento. Oi, Fernanda. Oi. Bom, primeira... tô achando ótimo. Eu que estou inaugurando Sim, o Papo de Boteco Digital Online. Que ótimo, que honra. Sim, que legal para nós. Bem-vinda. Para nós mesmo, porque a Fernanda traz muitas novidades. Ela tem um livro recém-lançado, que eu vou passar para a Naya, começar a conversar com ela. E depois eu vou conversar sobre uma outra obra dela, tá bom? Isso. Com vocês. Então, Fernanda, vamos lá para a nossa estreia. Vamos falar também de um lançamento, né? Então, que é também, então, tá vendo? Estamos todos juntos. E também queria te falar o seguinte: cada uma aqui de nós está na sua casa, está no seu lugar, mas é uma conversa de bar, tá bom? Fica à vontade, sinta-se à vontade para conversar, para falar, enfim, é isso mesmo. Eu também estou meu aqui, sinta-se à vontade, tá bom? Então, a gente vai começar falando do lançamento aqui do seu livro, que fala do legado do José Ângelo Gaiarsa. E eu queria que você comentasse, enfim, a gente vai falar bastante dele, mas eu queria que, para iniciar, se você puder, comentar um pouco quem foi o José Ângelo Gaiarsa. Eu me lembro dele porque eu assistia bastante a TV Bandeirantes, então eu me lembro dele sempre na TV Bandeirantes falando. Então, mas assim, eu sei que tem gente hoje que nunca provavelmente ouviu falar nele, tem pessoas de muito antes disso que ouviram outras coisas dele, né? Enfim, então eu queria que você comentasse um pouco quem é o José Ângelo Gaiarsa e por quê, né? Enfim, por que esse livro, quem que é essa pessoa? Então vamos... Obrigada, viu, por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço o convite. E agora fiquei sabendo que é o primeiro, estou achando mais. É o primeiro. Para nós também é. Então tá, gente, vamos lá. Quem foi o Gayarsa, né? O Gayarsa foi um médico psiquiatra brasileiro que nasceu em 1920 e morreu em 2010. Ele viveu 90 anos, né? E esse ano ele faria 100 anos. Ele faria 100 anos. E em função dele fazer 100 anos, é que eu propus para a editora, que é a editora que tem os meus livros e que também tem os livros do Gayarsa, ela é a principal detentora, né, dos livros, dos principais livros do Gayarsa. Eu propus, vamos fazer um livro em homenagem, né, tratando do legado do Gayarsa, convidando pessoas para falar dessa memória, para relembrá-lo e também para reforçar a relevância dele ainda hoje. Porque não é só para lembrar o passado, é para mostrar como ele é importante hoje, né? Os livros dele ainda são atuais. E aí a editora super topou e a gente então fez esse livro, né, de comemoração aos 100 anos do Gayarsa. Teve várias ações, também a Sumos, a editora Sumos, quem deu apoio para isso foi a Soraya, que é ótima. A Soraya, a editora-chefe lá da Sumos, ela tem um carinho especial por esse legado. E ela também fez, ela junto com a equipe da Sumos, que ela organizou, selecionaram várias frases. Essa era muito bom em produzir umas frases assim, né? Bem construídas, e também tem um livro digital de frases do Gayarsa que está disponível na Sumos, esse gratuito, né? Depois você passa pra gente o link, a gente disponibiliza. Então foram ações assim que a gente fez para comemorar esses 100 anos. Quem foi o Gayarsa? Então quem é mais velho sabe quem ele foi, porque ele foi muito famoso, né? O Gayarsa, ele foi muito famoso aqui no Brasil por causa da participação nos meios de comunicação de massa, televisão, rádio. Ele estava sempre, né? Sempre era chamado para dar lá a sua opinião. E também teve um programa de televisão exclusivo dele na Band de manhã, falando para as donas de casa de todo o Brasil, na Bandeirantes de manhã, né? Mas antes desse Gayarsa da televisão, tem um outro Gayarsa que aparece nesse livro. E já eu falo para vocês, vamos falar um pouquinho mais do livro, explicar todas as pessoas que trazem, né? Que Gayarsa é esse? Foi um cara imigrante de italianos e que é um dos primeiros, primeira geração da família, assim, que se forma em medicina e que se transforma num psiquiatra e que imediatamente não se identifica com a psiquiatria tradicional e se aproxima da antipsiquiatria, do movimento antimanicomial, enfim, de uma antipsiquiatria tradicional, né? E também é um cara que, por causa que descobriu, por acaso, um livro do William Reich, que é um psicanalista que leva em conta o corpo, né? Na prática clínica, e trouxe o William Reich a técnicas corporais dessa linhagem da psicanálise para o Brasil. Então, ele foi o primeiro a fazer isso, e ele se transformou, então, numa referência destas práticas corporais ligadas à tradição da psicanálise, ou seja, ocidentais, aqui em São Paulo, sendo em São Paulo, no Brasil. Mas o que deixou o Gayarsa assim, extremamente conhecido e já polêmico desde o início foi que ele publicou para uma revista Realidade na época, uma revista que nos anos 60 era uma revista muito assim, de resistência contra a cultura, crítica dos costumes autoritários, enfim, uma revista política, mas ligada também a uma crítica dos costumes, né? E ele fez um artigo para essa revista, uma pesquisa, que virou um livro, que era a juventude, uma pesquisa sobre como estava se comportando a juventude dos anos 60 diante do sexo. Então, pense, num Brasil caretíssimo, moralistíssimo, das famílias das pessoas de bem, machista, extremamente mais. A gente está vendo hoje esse machismo raiz brasileiro, esse machismo colonial, se expressando hoje, em 2020. Vocês imaginam nos anos 60. Então, aí ele publicou esse livro, que era uma coisa que já estava acontecendo nos Estados Unidos, aparecendo pesquisas sobre como que a juventude estava mudando seus costumes sexuais, seu comportamento sexual, né? E aí, então, ele... 60 americana, né?
Tinha, nos Estados Unidos já estava acontecendo rock, então estava havendo uma mudança nos costumes da juventude. E ele foi o cara que fez essa pesquisa no Brasil e publicou, então, esse livro que se chama Juventude Diante do Sexo, mostrando que a juventude estava desenvolvendo novos costumes que não eram aqueles extremamente moralistas, machistas, de um controle sobre o corpo da mulher, esperando a virgindade para casar, não tocar antes de ter um compromisso oficial destinado ao casamento, que é o que... Gente, só ver o que algumas igrejas neopentecostais estão falando hoje, então imagina que aquilo era o padrão dos anos 60, 50, 60, né? Sim. E aí, aqui no Brasil. Então, quando o Gayarsa publicou esse livro, foi um sucesso, o livro. E foi um escândalo, E ele, desde esse livro, então, ele passou a ser amado e odiado para sempre, até o fim da vida, né? Pessoas que achavam ele incrível, no sentido de mostrar novas práticas, novos costumes, de questionar, né, o autoritarismo do patriarca e tal. Também acabou sendo assim entendido como um cara que entendia muito de sexualidade, então ele era chamado para falar sobre isso nos programas de televisão e publicou livros sobre isso também. E ao mesmo tempo ele era odiado, porque ele era o cara que ia destruir a família, os bons costumes, essa coisa toda que a gente ouve hoje, né? Tá, então esse é o Gayarsa famoso, assim, que todo mundo conhece, que foi para televisão, que publicou livros sobre isso. Tem um outro Gayarsa, que era o Gayarsa que estava na clínica psicoterapêutica, desistiu de trabalhar em um hospital psiquiátrico, foi trabalhar na clínica psicoterapêutica, principalmente grupo, ele gostava muito de grupos, e lá pesquisando, estudando e tentando entender a relação entre corpo, consciência, comportamento, ética e tal, né? E aí tem um Gayarsa que é o que com o qual eu gosto, me envolvo mais. Digamos, o seu Gayarsa. É o meu Gayarsa. Que é o cara que fez uma teoria incrível sobre a relação do sistema sensório-motor com fenômenos da consciência, da ética e do comportamento, né? Então ele tem uma teoria ali muito genial, muito genial. E escreveu alguns livros sobre isso. Esses livros, claro, são menos populares, né? Porque são livros chatos. Tem uma tese que explica 1000 coisas sobre o corpo, consciência, natureza do eu, questões sensório-motoras mesmo. Ali ele mostra, tem um conhecimento médico sobre o corpo, onde ele cria uma teoria muito, muito relevante e muito importante sobre a relação entre o corpo, fenômenos da consciência, ética e comportamento. E é esse que eu gosto muito, porque eu acho que quando ele fez isso, quer dizer, ele começou a fazer isso dentro dessa linhagem reichiana, né? A ideia do Reich, da coraça muscular do caráter, do inconsciente no corpo, pá. Só que ele vai levando isso para uma outra coisa, que já não é mais a psicanálise tradicional, né? Mas é o que eu acho que é uma filosofia em movimento. Que hoje é extremamente precursor, tá? Extremamente precursor. Eu lembro que quando eu li, eu era jovem, eu tinha uns 20 anos, estava fazendo faculdade de filosofia. Eu li aquilo e falei, isso é filosofia? E aí fiz uma monografia sobre isso. Isso é filosofia, mas custei para achar o orientador, mas acabei achando que era um yogi. Tem dia de corpo, falou, não, vamos. Sim. Nessa. É difícil a gente relacionar, né, o corpo com questões extra-corpo, né? Mas onde é que está o extra, se não é no corpo? Não é, então, que a gente entende como extra-corpo, né? É difícil a gente relacionar com filosofia, com sociedade. A gente entende o corpo, assim, da pele para dentro, que seja, né? Mas não é isso, né? É muito mais, né? E ele esmiuçou isso também. E assim, os anos... Bom, enfim, aí eu gostei, achei aquilo incrível. E fui pesquisando isso, fui fazer mestrado em Ciências da Motricidade Humana, por causa da teoria do Gayarsa, que fui na área de Filosofia e Sociologia da Motricidade Humana, e o doutorado com o Luiz Alberto Lorenzetto, que foi o meu orientador,
pós-doutorado com a Helena Katz também por causa disso. E, enfim, toda a pesquisa, toda a minha vida girou em torno de ir desenvolvendo o Gayarsa dentro desse contexto. Essa teoria sobre o corpo, dentro desse contexto da filosofia, da sociologia e da psicologia também, mas não propriamente dita, né? De uma psique dentro do campo da filosofia, dessa filosofia em movimento, né? Me perdi. E aí, não, tudo bem. Então, você está falando do seu Gayarsa. E aí, o que acontece? O tempo foi passando e eu fui vendo que outras pessoas estavam fazendo isso em outros lugares do mundo. Então, hoje, por exemplo, na América do Norte, tem uma área de filosofia corpórea cujos fundamentos são os mesmos que o Gayarsa já tinha teorizado no início dos anos 70, final dos anos 60 e início dos anos 70, mostrando como que a linguagem é sensório-motora, como que a urgência do corpo, né, da consciência e do comportamento é a orientação espacial, qual a relação, quais as implicações disso na nossa subjetividade. Enfim, tá lá. Falei, gente, olha isso, como ele era precursor. E aí, mas eu sou uma apaixonada pelo esse aspecto precursor dele. Ele era precursor demais para ser devidamente absorvido pelo Brasil em situação de colônia, né? Principalmente porque logo depois, 64, quer dizer, logo depois não, ao mesmo tempo veio a ditadura militar. Veio a ditadura militar. E aí, enfim. Bom, e, enfim, mesmo na neurofilosofia, né, existe hoje uma área que chama neurofilosofia. E o Gayarsa está dentro desta área, né? Quando você vai ler o que os neurofilósofos estão fazendo, você fala, o Gayarsa já tinha pensado isso nos anos 60. E essas coisas são super contemporâneas, tipo o final do, sabe, 1999, 2000. E o Gayarsa já estava lá nos anos 60, sendo super precursor no sentido de compreender a subjetividade do sistema sensório-motor, ou seja, da postura, do movimento, né, desse esquema, desse corpo estranho que nós seres humanos temos, né? E aí, então, vem a ditadura. E isso é uma coisa muito incrível, que é também por onde muitas das pessoas que escreveram o livro do legado chegam no Gayarsa ou têm a influência, né? Porque ele, então, tendo essa clínica ligada ao corpo, a mexer com hábitos, com os limites perceptivos, né, do corpo, enfim, né? A clínica dele virou um lugar onde as pessoas que resistiam aos costumes que sustentavam a ideologia da ditadura buscavam. Então, a gente vê lá alguns textos que mostram como que jornalistas importantes daquela época, que, né, trabalhavam em meios de comunicação de resistência mesmo, né, de crítica, frequentavam os grupos dele, intelectuais, estudantes da PUC, da USP. Então, quem viveu esse ambiente, anos 60, 70, com o Gayarsa, era como se a clínica dele fosse uma clínica da resistência, né? Uma clínica da liberdade contra o autoritarismo. E lá podiam experimentar novas formas de viver, reinventar suas vidas, apesar de toda a ideologia dos costumes que a ditadura defendia, né? E aí é só nos anos 80 que ele vai para a televisão. E aí, quando ele vai para a televisão, ele vira uma figura pop. E é aí que começa a pecha de que ele é polêmico, ele não é sério. Mas ele é um cara super sério, entende? Sim. Super sério, que chegou uma hora, foi trabalhar na televisão, recebia um salário, sabia lá fazendo trabalho, né? Sabia falar, ele sabia a linguagem da TV, né? Ele era um ótimo comunicador. Sim. E quando a gente anda pelo Brasil e fala com as pessoas têm lembranças de coisas que ouviram ele dizer na televisão e que foram importantes na vida delas. Na relação com o casamento, com a família, com os filhos, na educação dos filhos, enfim. Foi muito importante esse trabalho pop dele, né? Então, você vê quantos Gayarsas. Sim, e eles estão todos no livro? Como é que, o que você pode comentar, então, um pouco estão sobre isso? Estão todos no livro. Tá. São pessoas de todas as fases dele que estão... Como é que é o livro? O livro é uma coletânea de artigos, são entrevistas? Alguns são... Então, como é que é a estrutura do livro? Como eu propus o livro, eu sou a
a organizadora do livro. E eu estudei ele, né? O Gayarsa é o que eu venho estudando a vida inteira, né? Quando eu falo estudando ele, não é só lendo só ele, mas assim, ó, poxa, isso aqui que ele fez tem a ver com o que eles lá estão fazendo, sabe? Assim, juntando, conectando, relacionando. Então, por exemplo, eu acho que o Gayarsa faz uma psicologia para a sociologia do Pierre Bourdieu, que é um etnólogo francês. Eu acho que a teoria dele da consciência é muito parecida em alguns aspectos, embora tenha algumas diferenças que também pesam a favor do Gayarsa em alguns aspectos, com a teoria do Damasio, sabe? Então eu fui juntando, misturando o Gayarsa, sabe? Eu fui mostrando, eu fui levando ele num diálogo internacional, vamos dizer assim, e nacional também, né? Nacional, porque eu também relaciono ele com a questão da antropofagia da cultura, com o jeitinho brasileiro, a teoria do jeito dele pode nos ajudar a entender esse fenômeno que nós brasileiros chamamos de jeitinho brasileiro, que é a minha tese, que é o livro que a Sônia tem aí, né? Enfim, aí o livro. Então, o que eu fiz com o livro? Eu faço a apresentação do livro, já que eu sou organizadora, fiz a apresentação, e o último capítulo, onde eu tento mostrar qual é a relevância dele como teórico, como cientista, para essa área dos estudos da subjetividade e do corpo. Certo. Então, né, faço a apresentação geral, e no fim eu faço esse capítulo, nesses pontos aqui em que ele foi o grande teórico, para entender a relação entre corpo e subjetividade e tal, é aqui. No meio tem os convidados. Alguns fizeram artigos por conta própria. Outros preferiram que eu fizesse uma entrevista. Então, tem alguns artigos escritos pela própria pessoa e outras são entrevistas transcritas. Quem são entrevistas transcritas? Transcritas. Regina Favre, que é uma terapeuta corporal aqui, tem uma das precursoras dessas abordagens corpóreas, dessa psicanálise, dessas análises corpóreas de uma vertente haitiana, né, o haitiana no Brasil, né? A Regina Favre, a Monja Cohen. Ah, tá. Por que a Regina Favre? Porque a Regina Favre, logo no início da vida dela, também muito jovem, com 20 e poucos anos, frequentou os grupos do Gayarsa. Esses grupos no auge da ditadura, em que eram grupos de busca por liberdade, pessoas que iam lá tentar descobrir novas formas de vida que não fosse dentro daquele modelo dado pelos bons costumes da ditadura, né? E ela fez parte desses grupos e quando aí foi para o exterior, quando ela voltou, ela começou a trabalhar também na clínica do Gayarsa. Então ele também foi o início da carreira dela como terapeuta corporal, onde estava o Fábio Holanda também, na área que você estava falando, né? Fábio Holanda, querido, que eu conheço. Fábio Holanda eu conheço. E a Monja Cohen também, entrevistei ela, porque a Monja Cohen foi paciente do Gayarsa quando ela tinha 19 anos, 19, 20 anos. E foi uma experiência muito importante para ela, assim, mudou a vida dela, foi a grande virada no destino que... Ela era monja já? Eu não conheço a história da monja, ela tinha não 19, era, né? 20, não, muito longe disso, muito longe. Mas aí vocês vão ver como é bonito a história que ela conta, dessa experiência de ter sido cliente dele com 19, 20 anos, né? Neste contexto, tá? De ditadura, de famílias autoritárias e tal, né? E a outra entrevista é com a Regina Navarro Lins. A Regina Navarro Lins, ela é bem conhecida no Brasil, porque também tem muitos livros publicados. Ela teve um programa participou daquele Sexo, como é que chama? O programa da Fernanda Lima. Sei. Eu vou lembrar o nome, não lembro agora. Amor e Sexo. Amor e Sexo. Amor e Sexo. Como consultora e também ali na bancada, e também teve um programa, um quadro, né, num canal na Globo News e tal, né? E a Regina, ela ocupa... Por que ela entrou no livro? Primeiro, ela conheceu o Gayarsa mesmo, mas não desse tempo antigo, né? Como esses outros que eu falei. Mas a Regina acabou ocupando, no Brasil, um papel que o Gayarsa ocupava antigamente, que era o de fazer uma crítica de um moralismo muito ralé. Então, ela faz essa crítica publicamente, né? Então, ela ocupou esse lugar
Inclusive, quando ela começou a fazer isso, ela procurou o Gaiarsa, foi até a casa dele, eu estava lá, foi levar o primeiro livro, ela foi levar esse primeiro livro para ele, e aí ela chamou ele para alguns eventos, enfim, ela acabou ocupando este lugar, né? Essa questão da sexualidade, do relacionamento, das relações e tal, relações livres. Então, você vê, cada um entra por uma coisa diferente, sim, né? Sim, que legal isso. E aí depois também, e que não são entrevistas, aí tem o Fábio Landa, que você conhece, né, amiga? Sim. Ele também estava lá, ele hoje é um psicanalista, mora em Paris, mas ele ficou anos trabalhando na clínica do Gaiarsa. Anos! Assim, o início da carreira dele foi lá. E ele conta como que foi como que era isso, enfim, conta essa experiência lá do Gaiarsa. Depois, e aí ele falou numa mesa redonda que a gente fez de lançamento do livro, como que o Gaiarsa passou a ser fofocado, né? Muito fofocado, e como era difícil sustentar estar naquele lugar, sendo ele alvo de tanta fofoca. Então, você imagina hoje, nesse contexto das fake news, dessas fofocas que a gente vive em 2020. Pense na Manuela, né? Na Manuela. Sim. Inventam coisas dela. Sim, na Manuela Dávila. Sim, isso. Muito. Sim. Inventam coisas dela e põem tatuagem onde não tem, mentem horrores. Então, sim, Marielle que foi morta. Marielle, né? Sim. Né? Então, o Gaiarsa ele já estava neste lugar, sabe? O cara que era o mal falado porque ele falava mal dessas pessoas de bem, pela família e os bons costumes, só que não. O Gaiarsa dizia, só que não. E aí escreveu vários livros sobre família, criticando esse sistema violento mesmo, né? Muito violento desse tipo de família. Então, enfim, então ele era super fofocado, inclusive ele escreveu o primeiro livro, que foi o único durante muito tempo, e é um livro muito bom sobre fofoca. Chama o Tratado Geral sobre a Fofoca. É um livro muito, muito bom. Tratado Geral sobre a Fofoca foi o primeiro livro sobre fofoca no Brasil e durante tempo foi o único, muito tempo. E é muito bom, continua sendo o melhor livro sobre fofoca. Ainda tem, tá à venda ou será que esgotou? Tem, acho que tem, na Sumos. Tem? Legal, tá. E quem mais? Aí tem Darcy Valente, que é um grande amigo dele, que é um psicólogo haitiano do Rio de Janeiro. Pedro Prado, que também começou a carreira dele com o Gaiarsa, era um desses estudantes da PUC que foi para os grupos dele, né? E depois virou um rolfista, criou a Associação de Rolfing no Brasil, com toda a influência, ele conta isso no livro, né? Com toda a influência do que ele aprendeu com o Gaiarsa sobre a relação entre corpo e subjetividade, entre o sistema de equilíbrio e subjetividade e tal. Rolfing é uma coisa excepcional, né? Aí tem a Daisy Souza, que é uma socióloga que também estava lá nesses grupos, nesse início, né? E eu não queria esquecer ninguém, eu tenho medo de esquecer Tem alguém. Regina Fabre, eu estou acompanhando aqui, eu estou olhando aqui. Tem a Regina Fabre, tem o Nadeste Gaiarsa. O Nadish, claro. O Nadish é filho. O Nadish Gaiarsa é filho. E tem um sobrinho também, né? Oi? Tem um sobrinho dele também, André? E o André Gaiarsa. André Gaiarsa, tá. O Nadish é filho do Gaiarsa e foi o único que herdou do pai essa coisa das terapias corporais, de levar em conta o corpo no processo de análise, né? Fez um livro muito bonito, assim, falando de como foi esse pai, a infância dele, como que esse pai vai se transformando no Gaiarsa e o que ele herda dessa influência como adulto, né? E o André, que é amigo dessa turma toda, estava junto com todos eles nesse momento, que é o sobrinho do Gaiarsa, que é médico, também virou psicanalista, e que faz um texto muito bonito também sobre como que era. Eu pedi para o André fazer uma coisa muito específica voltada ao clima dos grupos. Então, é muito bonito que ele escreve. Ele diz que ele diz assim, o André, que tinha uma vitalidade naqueles grupos, uma alegria, uma coisa no ar que ele nunca mais viveu
em nenhum outro momento da vida dele. Então, aí nesse texto ele fala por que só naquele... Por que lá que tinha essa alegria, essa vitalidade, essa coisa que eu nunca mais vi em nenhum outro grupo? Pergunta que ele se faz no texto. Aí ele comenta sobre isso. Tá. Esqueci alguém? Você falou, a Regina Fabre, você comentou dela? Sim. Comentou da Regina. E Deise Souza, comentou? Então, também falei. Deise Souza também. Então foram todos. Darcio também comentou que fez o poema. A Fernanda Carlos Borges, você comentou dela também? Sou Jo. Você comentou dela? Fernanda, e aí, então, assim, por tudo que você está falando, pelo que eu li um pouco, não consegui ler o livro todo, mas consegui ver algumas coisas. Enfim, por tudo isso que a gente está conversando, por ele, pelos tempos em que ele viveu e pelos tempos em que a gente vive, eu acho que, infelizmente, existem algumas semelhanças que não são coincidentes, né? História do Brasil. Né? É a história do Brasil. Assim, o momento que a gente vive hoje, ele ressoa um monte de coisa que estava muito viva, né, naquela época dele. A gente tem os velhos costumes que estão se querendo fazer novos, né, novamente, né, de novo, novos velhos costumes. Toda essa questão mais de moral, de gente de bem e toda uma série de outras coisas. Só que não, deixe claro, nós não temos nada contra pessoas de bem, nós somos de bem. Nada, nós somos pessoas de bem, né? Isso. Né? E a gente está num contexto muito semelhante de algum ponto de vista, mas a gente está hoje, 2020, esse ano em que ele faria 100 anos, a gente está numa situação que tem um complicador, que é um momento em que a gente não pode se tocar, né? A gente está privada do toque, a gente está privada da convivência, a gente está privada não só do toque, mas da proximidade, né? O que a gente pode pensar em termos de consequência para a vida, né? De tudo isso que você estudou dele, de tudo isso que você vem estudando, de tudo que você sabe dele, o que a gente consegue pensar para a vida da gente estar vivendo num momento desses, em que, assim, primeiro, né? E aí, assim, eu não tô estabelecendo nenhum juízo de valor, nem em relação a nada, mas pensando na ordem, assim, sabe? Primeiro, fique em casa, né? Depois, não se toque. Depois, não se junte, né? E você está falando de uma pessoa que estudou o corpo, né? E tudo que tem a ver com isso. O que dá para a gente falar sobre o Gaiarsa, sobre o legado dele, a gente pensando um pouco nesse momento da pandemia? Tá, então, dá para falar muita coisa, né? Pega mais vinho! Pega mais vinho. Assim, a primeira coisa é a gente falar, estamos em pandemia, estamos trancados em casa e parece que a gente perdeu uma vida maravilhosa, né? Eu não perdi uma vida maravilhosa, minha vida levava 3 horas de trânsito diárias. Não é? E nessa vida de 3 horas no trânsito, eu também não tocava em ninguém 3 horas no trânsito. E quando eu chegava nos meus ambientes de trabalho, eu também não tinha assim, nenhum envolvimento de toque, de abraço significativo ao ponto de mexer com a minha saúde. Muito pelo contrário, às vezes eu tive gastrite, certo? Né? E assim, muitas pessoas, né? Num ritmo de vida extremamente acelerado. Né? Não é, Sônia? São Paulo é a cidade que o índice de depressão em São Paulo é um dos maiores do mundo. Sim. E a velocidade com que tudo acontece, né? O nosso dia, 24 horas não são suficientes para a gente, né? É uma loucura. É uma loucura. Então, acho que o primeiro passo será que antes da pandemia, será que antes dessa situação, né, em que a gente foi colocado em pandemia, era uma coisa assim boa? Que vamos ser realistas, né? Na hora que veio a norma assim, vai ter que ficar em casa por um mês, eu falei, que bom! Sim.
Porque eu gosto de ficar em casa, não tem que sair correndo, não tem que ficar horas em trânsito. Eu, assim, eu achei ótimo. Claro que hoje já passou, são quase 9 meses, né? Sim. A situação mudou, mas assim, não acho que a gente largou uma vida maravilhosa para entrar numa situação terrível. Acho que a primeira questão é essa, né? Depois começaram a surgir várias críticas, assim, né, com relação ao que é o Estado com relação à saúde, o que é o Estado com relação ao bem-estar social, os problemas do capitalismo com relação à qualidade de vida do povo. Todo mundo agora está defendendo o SUS. Às vezes, falar em privatizar SUS agora é um escândalo. Talvez não fosse antes da pandemia, não é? Sim. É um absurdo, né? Sim. Não é, gente? É totalmente sem nexo, né? Sem pé nem cabeça, né? Sem pé nem cabeça. Então, eu acho que essa situação extraordinária tirou a gente do hábito, né? A gente tinha um hábito da correria, da ansiedade, às vezes da depressão, considerando que São Paulo é uma cidade com altíssimo índice de depressão, uma das maiores do mundo. A cidade adoece pessoas. Parece que o capitalismo não é tão delicioso assim para se viver, parece que nós não vamos ter aquela alegria toda que o capitalismo possibilita. Promete, né? Promete nem ficarmos ricos por meio do nosso trabalho exaustivo. Se a gente tentar muito, será que não dá, Fernanda? Não vai dar. Se a gente se esforçar muito assim e acreditar de verdade, Não, você vai morrer cansada. Pobre. Ai, socorro. Então, eu estou querendo dizer assim, olha, então, claro que não são todas as pessoas que puderam ficar em quarentena, né? Nós aqui 3 parece que podemos. Sim. Muitas trabalhando e tal, então também nem isso dá para dizer que foi geral, embora talvez fosse melhor que fosse mais radical. Mas assim, então, primeira questão, né? Talvez não mude muito na qualidade, talvez não tenha piorado com relação à qualidade, porque você estava na rua com um monte de gente e por isso você estava tendo qualidade de contato com essas pessoas. Sim. Vamos combinar, né, gente? Não é, Sônia? Sim. A gente trabalhava junto. As pessoas estão lá no contato, da presença. Não, né? Sim, não é isso. Tem razão. É um ambiente de trabalho, né? E hoje eu acho que talvez você consiga ter um relacionamento mais restrito e mais afetuoso, embora a distância com as pessoas. Eu acho que é um ponto positivo hoje para a gente, né? Enfim, aí vamos falar com relação ao toque, que a Naya estava dizendo. Quando as pessoas pensam no Garça, pensam no toque. Mas isso nem é o mais importante, né? Aliás, a questão do toque é um livro, nem é dele, é um livro de um outro cara que nem é brasileiro, chama Tocar. Que agora não vou lembrar o nome dele, mas é uma pesquisa muito importante sobre a relação, sobre a pele como algo que faz parte do sistema de imunidade do corpo. A pele como pertencente ao sistema imunológico, né? Imunológico do corpo. Então, assim, a importância de filhotes e adultos serem trocados, tem essa... Então, isso é uma pesquisa imensa que tem nesse livro, chama Tocar, e que o Garça leu, gostava, e que trazia isso para as palestras, tá? Mas nem é isso a principal teoria dele. Tá. O que ele vai dizer é o seguinte, que o nosso corpo, ele não é como você estava falando no início, né? Não é só que é da pele para dentro. O corpo está aqui para dentro. Porque nessa hora que a gente está conversando, a gente está criando aqui um campo afetivo, um campo de afetos. Eu faço algo com você, você faz algo comigo. Eu faço algo com a Sônia faz algo comigo, e cada uma de nós estamos fazendo. E quem está ouvindo a gente também está sendo afetado. Então, está tendo algo aqui que está sendo projetado do nosso corpo como vetor, como força, como ritmo, como afeto, no sentido de faço algo com o outro e o outro faz comigo, nessa conexão aqui. Então, o corpo, ele está além, do limite da pele, no sentido que isso é teoria do Gaiarsa. E a gente projeta o tempo todo para o mundo forças que, se fossem abstraídas como linguagem, seriam vetores, ritmos, pulsos, que vão formando este lugar específico em que nós estamos agora, juntas, que é uma tenda sustentada nos nossos corpos, e que tem uma singularidade, uma afetividade,
uma inclinação, uma tendência, um campo emocional também, né? Que um imaginário circulando aqui com a gente agora, neste momento. E eu tô na Granja Viana, em Cotia, a Sônia tá lá na Paulista, e você tá Eu tô no onde? centro, no centro. Você tá no centro de São Paulo. E, no entanto, então isso aqui é corpo, isso que eu tô querendo dizer. Tem um corpo aqui acontecendo, entende? Sim. Você está ouvindo o meu som, você está vendo os meus gestos, eu estou vendo você. Sim. Eu estou me balançando aqui, a Sônia está lá, né, com uma certa postura, aquilo tem conexão. Então, imagine, isso aqui, aliás, na minha pesquisa, quando eu fiz o pós-doc na Unicamp sobre artes, um dos capítulos eu tratei dessa questão da arte na tecnologia, né? Nesse universo das redes, da internet, né? O corpo dentro desse universo, pensando algumas artistas que fizeram algumas experiências sobre isso. E a ideia é essa, assim, de que nós, na medida em que a gente está o tempo todo projetando força, direção, atenção, que abstraindo como linguagem seriam vetores, né, resultantes de forças que são aplicadas nas relações, que vão compondo uma tenda, que é esse momento que nós estamos juntas agora. A natureza da relação, do encontro das pessoas é uma rede, é uma trama, né? É uma rede. O corpo não, o lugar do corpo não é só onde o pé está pisando, mas onde os vetores estão alcançando, sabe? Para onde as nossas forças estão atingindo, estão chegando. Entende? Legal, sim. Compreensão. Sim. Ele vai além do nosso dos pés do chão, né? As tramas já estão entre nós, né? O meu corpo está aí contigo, Sônia. O seu está aqui comigo. Sim. Porque essa é a conexão, né? Que você está dizendo. É uma conexão que vai além do nosso corpo físico. Não, ela é corpo físico porque é sensação. Vai além do lugar onde meu pé está no chão. Meu pé está no chão, mas esse espaço entre a gente está carregado de intenção, de resultantes de forças, de inclinações, de vetores, de ritmo. E ritmo é corpo. Então, a gente está aqui compondo o ritmo. Então, o nosso corpo está no entre. O corpo não está só da pele para dentro. O meu corpo está no entre. E isso é uma coisa muito, muito interessante, porque a natureza do eu é essa. O eu só se forma na leitura. O eu, a minha experiência de... Espera aí, vamos começar de... Calma. Vamos lá. Vamos lá, diga. Teoria do Gaiarso, tá? Anos 60, 70, Damásio confirma hoje. Damásio tem a mesma teoria mais recentemente. O gênero do Gaiarso. Porque assim, olha, eu sei que surge na minha mente a ideia de eu, porque eu preciso me posicionar com relação a um outro. Então, assim, eu sei que eu sou porque vocês estão aí, né? Eu estou aqui, vocês estão aí. Então, a ideia de eu surge desta organização, perspectiva de um corpo com relação aos outros corpos. O eu é sempre uma leitura do outro. Por quê? Porque este corpo aqui precisa se posicionar, se organizar, se posicionar com relação às forças do mundo, os corpos do mundo, os outros corpos. Então, o eu, ele é perspectivo, mas ele também sempre é um conhecimento sobre o outro. Um conhecimento em perspectiva. Isso tudo é sensação. É onde eu queria chegar. E esse eu também é múltiplo, tá? Porque esse eu vai formando tramas, tá? Mas isso aí já começa a ficar muito complicado pra gente falar na live. Tudo bem. Sim. Mas esse eu, ele não é um só. Ele tem tramas, né? Tem níveis de complexidade. Mas tudo isso é sensação, é onde eu queria chegar. Então, se a Naila está falando aqui comigo, se a Sônia está falando aqui comigo, se eu estou falando com você, se a gente está interagindo, como eu estou lendo vocês, eu também estou sentindo vocês na medida em que eu preciso me organizar com relação a vocês.
Então, você não está aqui só como imagem, mas você está aqui, vocês estão aqui comigo nas sensações que vocês produzem no meu corpo. Porque se a Naila falasse de outro jeito, se posicionasse de outro jeito, tivesse outro tom de voz, tivesse outra postura, a Sônia a mesma coisa, esse momento já seria outro. Ia ser diferente. Então, as coisas que eu estou sentindo neste momento não diz respeito só a mim, diz respeito à leitura desta relação. Então, é vocês comigo, no meu corpo. E isso é presencial também, né? Presencial principalmente, mas também é distância. Onde eu estava falando, também é a distância. Se eu vou atravessar a rua para o carro não me... Esse é o fundamento. Eu vou atravessar a rua, o carro... Eu tenho que me organizar em perspectiva com relação ao carro, para o carro não me atropelar. Certo? Então, nesse momento, eu estou sentindo a aceleração do carro. Meu corpo está se organizando com relação àquele objeto. Eu conheço aquele objeto. Entende? E atravesso. Nas relações humanas, é mais complexo ainda, porque ela envolve mais balanço, um gestual mais complexo, um sistema de equilíbrio mais sutil. Mas é o tempo todo a leitura do outro e o rearranjo com relação ao outro e vice-versa, né? Então, esse outro está no meu corpo, como resposta, como algo que produz no meu corpo sensações e respostas, que a minha consciência é informada, a minha consciência é informada disso por meio da sensação muscular, da sensação da própria percepção, que chama, né? Que é a sensação que a gente tem dos músculos, dos tendões, das articulações e tal. Então, informa. Só que não informa só sobre mim, informa sobre o outro. Porque eu não me mexo sem ler o outro. E o ler não é só com o olho. O ler também é um rearranjo de posição. Então, também há uma incorporação, há uma assimilação via sensação da presença do outro. Tá, então, falei tudo isso para dizer o quê? Para dizer que, então, nosso corpo está aqui. Não é só uma imagem. Independentemente do distanciamento que a gente tá tendo que cumprir de uma certa forma, não é esse distanciamento, a gente pode reconsiderar também de alguma forma, porque não é só a presença física que permite estabelecimento de relação entre os corpos. O que eu estou dizendo é que essa presença aqui é física. É física, tá? Eu estou aqui com o meu corpo, você está aí com o seu corpo, a Sônia está aí com o corpo dela. Eu sinto você, não sinto no sentido de emoção, estou puta emocionada com você, não. Mas, não é nem vocês comigo. Mas, sim, entendo. Meu corpo para... Entendi. Meu ritmo do meu corpo, para se adaptar a vocês, ao ritmo, à postura, ao gesto, ao tom de voz, ao ritmo que cada um de nós impõe, vai assimilando e também sentindo. Então, o corpo, ele tá no espaço, assim, entre. Ele não tá só aqui, né? Isso que eu tô dizendo. Agora, eu não tô querendo dizer com isso que isso aqui substitui totalmente a gente se reunir lá no sujinho. Não. Se reunir no sujinho é muito legal, a gente pode se abraçar, de repente fazer uma massagem, se a gente quiser, né? A gente pode dar as mãos, tudo isso é muito importante. Mas isso aqui também é corpo, é o que eu estou querendo dizer. Entendi. É muito interessante, né? Por entrar nisso, acho que a gente poderia entrar no seu segundo livro já, aproveitando, né? Aproveitando para que é o trabalho dela. A Fernanda fez esse livro, que é A Filosofia do Jeito, um modo brasileiro de pensar o corpo, né? E eu acho que fica interessante para a gente poder, já que a gente está falando de corpo, como é que você trabalha essa filosofia do jeito? Então, esse livro também esse livro é o resultado da minha tese. A base teórica dele é o Gaiarsa, não só, né, mas eu ponho ele para dialogar com vários outros pesquisadores teóricos também, né? Então, seria a filosofia do jeito para tentar entender esse fenômeno da cultura popular brasileira, que é o jeitinho brasileiro. Então, uma coisa é a filosofia do jeito, outra coisa é o jeitinho brasileiro, né? Então, na verdade, a filosofia do jeito ela pode ler muitas coisas, né? Mas, nesse caso, eu coloquei ela para ler o fenômeno do jeitinho brasileiro. Isso. O jeito é a postura, né? O jeito é a atitude, o jeito são as disposições corporais.
O Gerson chamava de jeito as pessoas, né? Por quê? Porque na cultura popular a gente fala o jeito das pessoas, né? Olha o jeito da Sônia, olha o jeito da Fernanda, olha o jeito da Naia, não é? Esse é o jeito. O que é o jeito? O jeito são as disposições corporais, não é? Como é que a Sônia se põe, como é que ela se move, como é que ela se dispõe. Esse é o jeito da Sônia. Então, uma filosofia das disposições corporais. Essa é a filosofia do jeito. O que as disposições corporais têm a ver com os fenômenos da consciência, com os fenômenos da linguagem? Porque as disposições corporais, elas são engendradas no sistema sensório-motor, nos músculos, no esqueleto, entende? No sistema de equilíbrio, não é? Então, sim, em tudo, né? Se a gente parar para pensar, em tudo, né? isso. O jeito nos caracteriza também, né? Porque... E forma a nossa consciência e a linguagem nasce também dessa... Eu estou junto, né, com essa teoria de que acha que a linguagem é sensório-motora. Quando a gente fala assim, mas se a gente continuar nisso, a gente não vai a lugar nenhum. Lembram? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, por isso que eu lembro desse exemplo. Se a gente... Não, mas daí o meu filho chegou, ele estava falando isso. Aí meu filho chegou, começou a dizer isso aqui, eu falei para ele, olha, se você vier assim, a gente não vai para lugar nenhum. O que significa não ir para lugar nenhum? Isso é sensório-motor, não vai para lugar nenhum. Ou seja, nesse modo de relação, não se vai sair do lugar. Não se vai modificar o corpo para percorrer uma certa direção e fazer alguma coisa. Ficar ali parado. Então, a linguagem ela é muito sensório-motora. Se a gente for pegar a origem das palavras, é muito sensório-motora, né? Muito sensório-motora. Então, o jeito tem a ver com isso, né? Com as disposições corporais que são engendradas no sistema sensório-motor e suas implicações na linguagem, na consciência, na experiência de si, e que também envolvem práticas, né? Que podem ser aplicadas nas relações de cuidado e de análise de si mesmo e das pessoas, né? E de grupos. Então, isso é a filosofia do jeito. Então, eu falo que é uma filosofia do sentido, né? Uma filosofia interessada em de onde vim, onde estou, para onde vou. Coisa simples. Porque é isso que o sistema sensório-motor faz. É isso que o nosso sistema sensório-motor faz. É esse movimento mesmo. Né? A urgência é essa, onde eu estou. Aí você vai se adaptando ao ambiente. Aí tem um como estou. E esse como estou tem uma memória, tem uma história que é familiar, que é social, que é de classe, que é de não sei o quê, que é de gênero, que é de, né, que é de história de raça. Pá, isso tá. Tem um como, então, que deu para ir respondendo. Então, isso é onde estou, né? Que é como cheguei. E aí, para onde vou? Onde vou na medida em que os ambientes continuam, na medida que a gente continua interagindo com os ambientes. Então, é lidar com a memória e com modo de presença e com projetos de futuro, né? Modos de pensar articulações e relações no futuro. Isso não é de um indivíduo isolado, meritocrático, que vai lá fazer tudo sozinho, virar o super-herói do destino. Isso é se vinculando, né? Eu, como mulher, tenho uma coisa aqui que, é muito importante que eu me vincule com outras mulheres para saber para onde eu vou, para produzir onde eu vou. Por isso, eu, como trabalhadora, preciso me ligar na questão do trabalhador para produzir para onde eu vou, considerando como eu estou, onde eu estou, de onde eu vim. Entende? Entendo. Então, tudo isso é articulado em ambientes, no mundo e tal. Isso é o jeito. Mas é o jeito tratado nessa questão das disposições corporais, que tem uma natureza, então, política, no sentido de estar conectado com a polis, com o outro, com o ambiente, né? Que é o meio social e tudo. E o jeitinho, então, como é que a gente pega isso para olhar o jeitinho? Isso. E como é que você coloca esse jeito com o jeitinho brasileiro? Porque no livro você faz uma análise do jeitinho brasileiro, isso. Você mostra o jeitinho brasileiro de uma forma crítica, né? Teve um cara, o Juan Arias, que é um jornalista do El País, que foi uma surpresa para mim, foi um aluno meu que me mandou, eu nem tinha visto. Ele falou assim, Pro, você viu isso? Esse Juan Arias, ele fez uma matéria no El País dizendo assim, sobre o jeitinho brasileiro, sobre essa tese, dizendo essa Fernanda Carlos Borges é a pessoa que melhor defendeu o jeitinho brasileiro.
Isso é bom. Então, como é que foi? O que você defendeu do jeitinho? E eu acho que eu fui a que melhor defendeu mesmo, né? Porque primeiro que tem poucas pesquisas sobre o jeitinho brasileiro, tá? Poucas. O Brasil tem uma coisa muito complicada, assim, de não... Isso muita gente fala, não sou eu que estou inventando, né? De não... Principalmente na nossa área da filosofia, né? De não olhar muito o nosso entorno, né? As urgências da nossa própria condição cultural e importar pensamento, né? Não tem problema nenhum em importar pensamento, tá? Eu importo também, eu acho que tem muito pensamento importado bom. Mas como antropofagizar isso, né? Como relacionar essas questões com as urgências do nosso cotidiano cultural, histórico e tal. Nesse caso, o jeitinho brasileiro, ele é uma prática de identidade nacional, né? Se você pega um gaúcho lá do Chuí, bem gaúcho, de Bombacha, ele vai dizer que brasileiro dá um jeitinho tanto quanto alguém que está lá dentro da floresta no Acre. Então, o jeitinho brasileiro, ele tem uma função de produzir, além da língua, né, uma coisa de identitária, né? Identidade, né? Identidade mesmo. De identidade brasileira. E tem uma antropóloga, Lívia Barbosa, que ela foi a base minha na pesquisa antropológica, né? Que ela fez uma pesquisa muito boa sobre o jeitinho brasileiro, mostrando que o Brasil começou a falar jeitinho brasileiro quando vieram as instituições modernas, pós-industriais para o Brasil. Que trouxeram então as fábricas, as indústrias e as pessoas neste tempo de trabalho, nessas relações de trabalho modernas, elas deixam de ser pessoas, de ser a filha do fulano, o marido da ciclana, o sobrinho de não sei quem, deixam de ser pessoas e passam a ser indivíduos, quer dizer, um número, né? A gente não tinha número lá no Senac, Sônia? Nossa, ID lá. Então, as pessoas passam a ter um número, elas têm um número, e todas elas são regidas, então, pelas mesmas normas, né? Então, olha, se a hora de bater o ponto é 8 para todos, não tem conversa. Não é se a Sônia é filha da Maria, então, porque é a filha da Maria, eu devo um favor para ela, então a Sônia vai poder bater 8,5 ponto, porque não tem essa, é a impessoalidade, né? E aí a formalidade e a impessoalidade, né? E a Lívia Barbosa, ela vai dizer assim que aqui no Brasil a gente nunca assimilou totalmente essa concepção de indivíduo moderno. A gente fez um mix de pessoa e indivíduo, né? E ela não fala como uma coisa ruim, ela diz que é uma coisa que favoreceu com que a gente tivesse uma capacidade de abrir exceções quando a situação tem um apelo afetivo diante da fragilidade humana. Isso que ela defende na tese dela. E que é, por exemplo, assim... Por exemplo, é isso que eu queria exemplificar. Você estava aqui pensando o apelo afetivo, né? Então, por exemplo, nós somos professores. Você é professora também, Naia? Você é professora? Também. Então, eu sou eu ainda não estou no seu nível, assim, de um currículo tão enorme, mas eu também tenho, além de também sou professora, também sou tradutora, mas também dou aula. Então, é que eu achei lindo o seu currículo, que a Sônia foi falando, fiquei empolgadíssima de ouvir. Obrigada. Então, por exemplo, nós somos professoras. Aí você falou, tem que entregar o trabalho na terça-feira, 19 horas. Quem não entregar o trabalho, já era, certo? Terça-feira, 19 horas. E aí a maioria entrega e tudo, aí chega uma aluna lá, uma estudante, dizendo, professora, você não sabe, eu não pude, mas chega na outra semana ela chega. Então ela chega, vai para o professor, não deu. Porque essa semana foi horrível, mas sei lá, sei lá, vamos pensar num exemplo. Eu perdi o emprego essa semana, e aí a minha mãe... Descobri que alguém está doente, e foi uma semana muito difícil, porque eu nunca tive que lidar com essa situação e tal. Tive que acompanhar no médico as primeiras consultas, e foi muito duro, porque não tinha com quem deixar meu filho, enfim, né? Então, filho, vamos pegar a questão do filho, que aí pega na questão das mulheres, que é super complicada essa relação de filho e trabalho.
Meu filho ficou doente, eu não tinha como deixá-lo sozinho, e papapá, eu não consegui fazer, eu não conseguia me concentrar também, porque eu tinha que ficar olhando por causa da febre. Por favor, isso é muito... Eu não sei, estou desesperada, eu não quero perder essa disciplina, senão eu vou ter que pagar tudo de novo, o salário que eu ganho não é suficiente, eu não queria... eu fiz tudo certinho, eu só... papapá. E você olha para a pessoa... Eu já abri muita exceção em casos em que as pessoas me convenceram de que aquilo era real. Eu não vou ser uma monstra, uma máquina e dizer, lamento muito, o horário era na quarta-feira passada, às 19 horas, já era. Não, gente. Eu pressuponho que a vida implica em fragilidade e que a vulnerabilidade dos corpos está aí para todo mundo experimentar. Você, ou ser uma monstra robótica, e dizer, não, azar, entregou o problema teu, não tem a ver com isso, a regra é regra. Isso é uma máquina fala, não, minha senhora, lamento muito, o sistema não permite. Lamento muito, o sistema não permite, dá vontade de quebrar a coisa. Porque sistema, chama uma pessoa. Eu quero falar com alguém. Exatamente, Então, a gente abre essa exceção. Então, essa exceção, que a Lívia Barbosa vai dizer que é o jeitinho, quer dizer, tem alguém que pede, demonstrando muita vulnerabilidade, e apesar da formalidade e da impessoalidade exigida pelas organizações modernas, ainda assim a gente diz, tudo bem, para você eu vou abrir uma exceção. Então, alguém cede, alguém pede, alguém cede. E tem um critério ético. Qual é o critério ético? A verdadeira vulnerabilidade. Porque se no mesmo dia chegar um outro estudante para você e dizer assim, professor, eu não consegui entregar o trabalho semana passada. Você fala, mas, professor, você sabe, né? Eu sou sobrinho da mantenedora. Olha, o que está falando, professor? Eu sou sobrinho da mantenedora. Aí você fala, lamento muito. Aí já está usando o poder, né? Mas daí, se isso acontece, a gente fala assim, lamento muito, regra é regra. Entende? Então, a Lívia Barbosa, ela vai dizer assim, que a gente iguala. Se a pessoa vem demonstrando, sabe com quem está falando, eu sou incrível. Se a pessoa vem exercendo um abuso, uma autoridade, né? Uma superioridade, a gente iguala. Se a pessoa vem demonstrando muita fragilidade, a gente iguala, possibilitando a exceção. E ela, tanto que o livro dela é bem legal, chama O Jeitinho Brasileiro, a Arte de Ser Mais Igual que os Outros. Mas é muito bem fundamentado, é muito, muito bom mesmo, sabe? Assim, ela vai mostrando também uma pesquisa jornalística, explicando como que a palavra jeitinho começou a surgir, tá bom, enfim, mas isso é a base que eu tive dela, para chegar nessa outra questão que agora sou eu. Para dizer assim, quando acontece essa situação em que alguém pede, alguém cede, alguém se curva, porque a instituição moderna ela é um espaço absoluto, né? Que é bem mentalidade de classe média, assim, né? A classe média ela pensa que ela é medida de toda a humanidade do universo, né? Não é? Então, sabe essa coisa? Sim. Então, esses espaços eles se propõem como espaços absolutos. Uma coisa imexível, tal, e você ali é um corpinho se mexendo dentro daquela coisa absoluta com relação a qual, sobre a qual a gente não pode fazer muita coisa, né? Aquilo se impõe sobre aqueles corpinhos que estão circulando ali dentro. O que acontece que eu acho assim? Gente, isso aqui é só um resumo, esse livro é imenso, ele tem várias páginas, é uma tese. Tá é só um resumo para vocês pegarem a ideia geral, né? Mas o que eu acho assim... É interessante você contar para a gente conseguir... a gente vai instigar as pessoas a lerem e a refletirem sobre isso também. Porque assim, ó, porque o nosso corpo é super flexível, ele é super versátil. A gente é capaz, assim, a gente está o tempo todo mapeando as relações, mapeando as situações, porque essa é a urgência sensório-motora. Você está num ambiente, você tem que mapear para se posicionar e saber circular ali dentro, inclusive com relação a corpos de pessoas, como que elas se põem, como que elas se apresentam, como que elas vêm na sua direção. A gente está o tempo todo mapeando e resolvendo isso, certo? Trazendo uma memória que também põe algo ali dentro. Trazendo uma memória. Então, o corpo também não está ali como um caniço pensante, né? Também tem uma memória que vai trazendo alguma coisa ali dentro. E o nosso corpo então é uma inteligência situada, é isso que eu quero dizer. Né? Então, a gente está o tempo... Tem uma coisa que é uma urgência de uma inteligência situada.
mas que quando a gente se submete a uma norma absoluta, a um espaço absoluto, a uma verdade externa nesse nível da impessoalidade, da extrema formalidade, a gente inibe essa inteligência situada. Entende? Eu me inibo de entender o que está acontecendo. Não posso mais fazer uma análise da situação, porque está tudo submetido a uma formalidade que, pela própria natureza, se apresenta como universal, fora do tempo, fora das relações, fora dos campos de força, de afeto, de poder e tal. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, na hora que você se curva para uma pessoa e a pessoa diz assim, professor, eu não consegui entregar esse negócio agora porque aconteceu isso, porque meu filho ficou doente, porque não sei o quê, papapá. E você é capaz de usar sua inteligência para mapear aquilo, para ver, olhar para, será que ela está dizendo a verdade? Será que ela está dizendo a verdade? Olha a situação, não, mas eu sei que realmente ela trabalha, mas também tem um filho, mas eu pondero aqui, pondero ali, balanço, a gente fala na filosofia dito que isso é o balanço. O corpo balança, buscando perspectiva para criando imagens sobre aquilo, né? Então tá, eu usei inteligência e curvei o espaço absoluto numa tenda. Então deixa de ser o templo, aquele templo autoritário que permite apenas um modo de comportamento ali dentro e, portanto, é negação da inteligência situada e da ética situada. E aí, quando você se curva e é capaz de olhar aquela situação e, ao invés de responder como uma máquina, lamento muito, minha senhora, mas o sistema não permite, você olha para a pessoa e fala assim, vou ver o que eu posso fazer. E faz. Então, e agora, gente, isso que eu estou falando, olha só, filosofia contemporânea, tá? Os europeus atrás disso. Os europeus querem isso. Eles estão pensando lá a questão da situação, a verdade situada, Froneses, que Aristóteles chamava dessa inteligência situada, o singular, a singularidade, o universal é autoritário, tá? Eles estão, toda a filosofia contemporânea está em busca dessa coisa singularizada, desses espaços singulares, essas pequenas tendas que se armam, papapá. Estão atrás disso. E o que eu vou dizer nesse livro é assim, isso é a nossa cultura popular. O jeitinho, assim, cultura popular no jeitinho, tá, gente? Porque a gente também tem a cultura popular bolsonarista, racista, machista, classista, pá. Tudo isso tem também. Mas tem essa outra coisa específica, que é o jeitinho que talvez esteja aí o coração de um valor muito importante para o Brasil e que a gente despreza. A gente não consegue olhar ainda com a devida importância que isso tem enquanto cultura popular. Todos os corpos de todos os outros países do planeta podem fazer isso? Podem, mas nenhum deles diz, isso nós fazemos. Quando a gente afirma isso, tem um caráter de identidade muito importante, de valor cultural. Só que o jeitinho é muito difamado, porque as pessoas vão dizer, dizem que jeitinho é levar vantagem, não é. As pessoas dizem que jeitinho sabe com quem está falando, não é. Assim, a natureza da expressão não vem desses lugares. Lady Gerson não é. São coisas diferentes. Pejorativa, né? Para alguns momentos, algumas aplicações pejorativas, né? Mas nunca é. Não, porque se a gente pegar o conceito, a origem dele, não tem lado bom ou mal, gente. Não existe isso. Existe o que eu falei. Lady Gerson, levar vantagem, molhar a mão, sabe quem está falando? É criar São outras coisas. Talvez esse seja um lado de forjar uma vulnerabilidade que não existe, né? Quando a gente pensa nessa questão da lei de Gerson, pensando no que você falou, então, de repente, é forjar uma vulnerabilidade, daí já com objetivos, sei lá, outros, né? Desculpa, não entendi. Não, é um risco, né, Neila? Porque sempre quando eu dava aula sobre isso, alguém falava, mas, professora, alguém pode mentir para a senhora? Pode. Aí tem uma história que eu conto, mas aí eu conto uma história do Montesquieu, se não me engano, que ele fala no livro, ele mesmo, que ele conta uma história que, assim, falando dos limites da lei, né? Ele disse que teve uma história lá que um cara foi condenado por um crime, um assassinato. Passou por todo o processo legal e papá foi condenado. Isso quando se começou a instituir a justiça moderna. Ele conta essa história. O cara foi condenado, certo? Qual era a pena? Morte. Aí o tempo passou, algum tempo, apareceram 3 caras confessando o assassinato, dizendo, não, fomos nós.
que matamos o cara. Aí o que fez? A corte se reuniu para ver o que ia fazer. Tinham condenado um cara, pena morte, e tinha surgido 3 comprovadamente assassinos. Não só tinham confessado, mas estava comprovado que eram eles mesmos. A corte se reuniu, mas fizemos o processo tudo direitinho, cumprimos com toda a formalidade processual, portanto, a nossa decisão está correta. E mataram um inocente. Em respeito à formalidade processual. Puxa. É o antijeitinho. Total, sim. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, então, do mesmo jeito que Sim. alguém pode forjar uma vulnerabilidade, Sim. também, quando a gente respeita demais a formalidade do processo, a gente também pode cometer injustiça. Sim, Corre-se o risco sim, de sim. qualquer modo. Sim, sim, mas sim. por que eu vou desprezar a inteligência? Sim. Para dizer, lamento muito, minha senhora, o sistema não permite. Não, mas eu pensei nisso justamente porque você está falando que não tem bom ou ruim. Então, se alguém foge uma vulnerabilidade, é outra história. O jeitinho aí é outra coisa, não é o jeitinho, né? O jeitinho é isso que você explicou anteriormente, né? Interessante isso. E é uma coisa do corpo poder se curvar, né, Sônia? Assim, o corpo... É isso que eu estava pensando. São os olhares também que cada um vai ter de acordo com... são olhares mesmo, né? São posições que eles tiveram, né? E cada um vai ter a sua análise de um jeito, né? De um jeitinho, né? Então, de um jeito, podendo ou não dar o jeitinho, Um jeitinho. Não dar o jeitinho, é isso mesmo. É isso. Tá pano pra manga, adorei. Agora, claro que isso que eu estou falando não diz assim, vamos derrubar toda a formalidade. Não, ela tem que ter, né? Tem várias instâncias, níveis, né, de estabilidade, de permanência das coisas, né? Então, tem a formalidade, ok, tem que ter, né? No entanto, tem que ter, assim, umas dobras nisso. Flexibilidade, né? Interessante. Bom, porque a gente vai ficar 3 horas conversando, né? Só vou convidar você para um outro bate-papo, talvez um pouco mais criarmos outros diálogos que vão render muito. Posso dar uma sugestão? Tem outro livro meu que é com base também no que eu aprendi com Guy Arça. Se chama A Mulher do Pai, essa estranha posição dentro das novas famílias, mostrando como que essas mudanças na família, o que é um corpo que precisa se orientar dentro das mudanças da família e todo o drama envolvido nessa questão dos novos arranjos familiares. É um livro bem legal. A gente pode fazer. Vamos falar. E tem assim, você estava falando, né? Eu falei sobre tradução, né? Tem um tradutor que ele se chama Rime Chonik, e ele fala muito sobre a oralidade e sobre o corpo. Ele fala sobre o corpo, aí o corpo físico mesmo. E aí você estava falando, eu estava pensando bastante nisso. Ele fala sobre histeria e linguagem, ele fala sobre coisas bem, bem interessantes. E à medida que você estava falando, eu reafirmo assim, o que eu comecei a pensar, né, desde que a gente começou a conversar. Como o corpo é grande, né? Assim, como a gente não pensa no corpo, né? Como a gente não dá... Como a gente banaliza, sei lá, não sei se seria um bom termo, né? O corpo, né? Exato, a gente banaliza. O que está fora do corpo? É muito interessante pensar tudo isso. Mas aí a gente vai ficar aqui mais 2 dias, né? Porque aí começa a surgir ideia. Que a gente separou, a gente acha que a mente está voando por aí e o corpo é uma casca. Eu sempre penso, muitas vezes também a gente fala o meu corpo. Quando a gente fala o meu corpo, a gente está falando 2 coisas, né? O meu, tipo, tem eu e tem o meu corpo, mas não é isso, né? Não tem o meu corpo, tem eu, né? Não, mas Naila, a pergunta é mais interessante ainda, é assim, como é possível que eu diga, nossa, quando eu vi, eu estava fazendo aquilo. Uhum. Quando eu vi, eu estava fazendo aquilo.
Eu tenho um eu que olha para um outro eu, entende? Assim, como é que é possível dizer eu e meu corpo? Essa é a questão. Como é possível? Sim. O que acontece na nossa mente, no nosso corpo, que possibilita que a linguagem seja construída desse jeito? Essa é a questão mais legal. Que, aliás, vai ser o assunto, posso divulgar, posso fazer? Essa é a questão que vai ser o assunto porque assim, eu criei um grupo online para trabalhar... Desculpa, gente. Se empolguei, engasguei com essa... eu criei um grupo online para trabalhar o legado do Gayarsa sobre o corpo. E a gente está fazendo de 15 em 15 dias. E o próximo 15 vai ser neste sábado, das 14 às 17. São 3 horas. E o assunto deste sábado vai ser esse. Como é possível que o eu seja 2, seja 3? Como é possível que eu diga... Tem uma tirinha da Mafalda, que é maravilhosa, que ela diz assim, justo a mim... Ela fala espantana, justo a mim coube ser eu. Coube ser eu mesma. Como é que é possível a gente construir esse tipo de frase? O que acontece no corpo? E a gente se olha como em vários fragmentos, né, de nós mesmos, né? Às vezes a gente esquece que nós somos um todo, né? Um todo mesmo, é corpo, cabeça. Nós estamos ali. É muito interessante essa reflexão, né? E pode trazer também momentos de como a gente se comporta também, né? De como a gente se comporta com esse corpo e com essas interações que ele faz. Olha. E tem o canal Filosofia em Movimento, gente, tá? Tá. No YouTube, no Facebook, YouTube, canal Filosofia em Movimento. Tem no Face também, tem no Face. Mas no YouTube junta vários projetos, é mais legal no YouTube, porque tem vídeos de vários projetos. Bom, Fernanda, Naya, a nossa conversa foi muito produtiva. Eu acho que a Fernanda trouxe elementos do Gayarsa para que a gente pudesse começar a pensar a proposta de corpo que ela coloca e começarmos a refletir também sobre o jeitinho brasileiro, né? Então, tudo isso... eu acho que vai servir para todos nós podermos avaliar essa filosofia, não só a filosofia do jeito, e as conexões que a Fernanda criou com os elementos que o Gayarsa trouxe para dentro da produção acadêmica dela. Né? Então, Fernanda, muito obrigada. Eu queria saber se você tem mais alguma coisa, mais algum recado para o pessoal, e antes da gente encerrar a nossa conversa. Não, quem quiser fazer contato para estudar esse legado comigo, o legado sobre o corpo, do Gayarsa comigo, como é que eu venho conectando, é e-mail legadogayarsa@gmail.com, que a gente tem grupos online. E eu quero agradecer demais, amei a conversa com você. Falei demais, também. Mas foi gostoso. Foi legal. Mas é muito bom. É muito bom ouvir tanta coisa diferente, assim, né? A gente precisa expandir, a gente precisa estar disposto a ouvir coisas novas, a conhecer coisas novas. Eu achei tudo muito, muito interessante, assim. Gostei muito da nossa conversa. Foi bem o objetivo do Papo de Boteco, né? Essa conversa descontraída. Eu espero, Fernanda, que a gente tenha outras possibilidades de diálogos também com pessoas que a gente venha a pesquisar e a conhecer dentro desse universo também, e aí a gente possa fazer um outro bate-papo, tá bom? Tá bom. Obrigada, Sônia, pelo convite. Amei. Obrigada. Tchau, tchau.